pais de filhos com distrofia muscular Duchenne lutam pela vida dessas crianças aqui em Bauru. São os irmãos Arthur, de 4 anos, e o Raul, de 2 anos. Eles foram diagnosticados com essa doença, uma doença degenerativa, né, e sem cura, que afeta todos os músculos do corpo. Os pais, evidentemente, eles estão numa corrida, né, contra o tempo. Essa notícia que vem agora, ela é um absurdo por si só. O único medicamento que tem resultados significativos, sabe quanto ele custa? Como é que pode um negócio desse? Isso é uma aberração, isso é uma distorção gigantesca. Sabe quanto custa o único remédio que tem resultado comprovado? 15 milhões de reais. Vamos entender, até por esse valor, o drama dessa família, vai. Raul, de 2 anos, e Arthur, de 4 anos. 2 irmãos cheios de energia que não fazem ideia da luta que já enfrentam para sobreviver. Há quase 2 anos, eles foram diagnosticados com a distrofia muscular de Duchenne, uma doença genética rara que causa fraqueza muscular progressiva. Eles demoraram um pouco para andar, caíam com uma certa frequência, têm as panturrilhas bem avantajadas e, em comparação com os demais coleguinhas de idade, ele não tinha o mesmo desempenho, né? A escola nos chamou para dar esse feedback em relação ao tratamento deles, né? A maneira de ele se comportar em relação aos outros amiguinhos estava diferente. Então, nós fomos em vários pediatras e não conseguimos achar o diagnóstico. Fomos no ortopedista, passaram palmilha, fisioterapeuta deram alta, até que um anjo falou, procura um neuropediatra. E, através de um exame básico de sangue chamado CK, o comum é 150, o do Arthur deu 30 mil. Então, foi um forte indício de que tinha alguma inflamação no músculo dele que desencadeou na distrofia muscular do Duchenne. É uma doença degenerativa e sem cura que acomete todos os músculos do corpo. Então, a criança, por volta dos 9 anos, vai para a cadeira de rodas, haverá comprometimento cardíaco e respiratório e morte precoce. Geralmente, essa morte precoce acontece por conta das questões ligadas ao coração e à respiração, que a criança, uma vez na cadeira de rodas, ela fica totalmente parada, sem movimento, e isso vai interferindo em todos os órgãos, principalmente os que têm músculo. E nosso corpo é composto praticamente todo por músculo, então atinge realmente a criança, o corpo todinho. Então, inicialmente perde o movimento das perninhas, depois o movimento superior e no final da vida movimenta somente os olhinhos. Desde o diagnóstico, a rotina da família mudou completamente. Eles fazem fisioterapia motora, respiratória, fono, porque a questão da fala é um ponto também relacionado a Duchenne. A criança com Duchenne, ela pode não desenvolver bem a fala. E isso foi acometeu o Raul agora com quase 3 anos, que começou a formar frases simples, coisa que até então ele não fazia. Então, a Duchenne, ela acaba afetando de formas diferentes cada criança. O Arthur, na mesma fase do Raul, a maior dificuldade dele era motora. E do Raul é o contrário, a maior dificuldade nessa questão intelectual, na questão do desenvolvimento da fala. Então, por isso, também a fonoaudiologia é importantíssima, as sessões. Eles também precisam frequentar os médicos especialistas pelo menos uma vez por ano. Cardiologista, pneumologista, nutricionista constante também. A visita, porque tem que ter uma alimentação balanceada, já que eles tomam corticoide. E o corticoide é uma bomba, pode engordar e é uma coisa que nós temos que evitar, porque pode comprometer muito a vida deles. Além da rotina com as terapias, os pais começaram uma batalha árdua para arrecadar 34 milhões de reais. Esse é o valor cotado atualmente para pagar 2 doses do Elevides, uma para cada filho. O Elevides é hoje a única medicação disponível no mundo capaz de salvar o Arthur e o Raul. É ele que pode retardar a evolução da doença. Esse medicamento foi aprovado recentemente pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E agora a família luta para que ele seja disponibilizado no SUS. O ano passado, nós passamos o ano todo lutando para a aprovação do Elevides pela Anvisa. Então, o que isso resultaria?
Então, uma vez que a Anvisa aprovasse o Elevidys aqui no Brasil, mostra que tem uma eficácia que a Anvisa aprova, é garantido aqui no país. A Anvisa mostrou que é científico o Elevidys, mas isso não dá acesso à medicação. Agora, nós temos um segundo passo a ser cumprido, que é a inserção no sistema SUS de saúde. Então, agora, a Conitec tem que fazer toda a avaliação e tem que fazer a aprovação para que seja inserido no sistema SUS. Então, prevemos aí que pelo menos 1 ano de luta ainda pela frente. Essa medicação tem uma idade certa para tomar? Isso, foi aprovado aqui no Brasil para crianças de 4 a 7 anos de idade. Então, essas crianças são elegíveis para receber medicação aqui no Brasil. Tem crianças maiores que precisam também da medicação, e é já até um apelo que eu faço para que a Anvisa olhe para essas crianças maiores de 7 anos. Entramos na Justiça em abril de 2024 e até hoje, quase 9 meses, até agora nem perícia conseguimos fazer. Por que não conseguimos? Não sabemos. O primeiro perito não aceitou, o segundo perito não aceitou. Agora estamos pedindo nomeação de um terceiro perito, então nosso processo está emperrado. É uma corrida contra o tempo e pensando assim, todos os dias as crianças perdem músculos. Enquanto o Elevidys não chega no Sistema Único de Saúde, a família continua fazendo de tudo para arrecadar o valor em dobro. 17 milhões de reais para cada criança. Nós vamos com a nossa campanha, vendendo squeeze, vendendo camiseta, chaveiro. Nós estamos em campanha, mas é necessário que o Ministério da Saúde olhe para Alexandre e Graciela enquanto pais e para todos os pais. Porque fazemos campanha, fazemos vários shows, vários eventos, mas é nosso direito, né? É direito do ser humano viver. E pela doença ser hereditária, a família também investiga se a irmã mais velha, Sofia, é portadora de Duchenne. Hoje, nós estamos indo atrás do diagnóstico para a Sofia, para saber se ela é portadora ou não. Em regra, a menina pode ser portadora da Duchenne. O que isso significa? Significa que ela vai poder passar para os filhos, que é meu caso. Mais raro ainda, a menina pode desenvolver igual aos meninos a doença. Olha, gostaria eu de poder ter, e tenho, mas é que é impublicável, poder dizer o que efetivamente acontece nesse país. Mas não posso, né? E não vou fazer. Mas eu não vou deixar de manifestar a minha indignação, que se soma à indignação dessa família. Como é que pode? Como é que pode, num país que tem o que nós temos, que tem a pujança que nós temos, que arrecada o tanto que a gente arrecada, como é que pode demorar tanto assim? A família vai lutar mais 1 ano e essas crianças podem morrer, porque elas estão perdendo músculo, como disse a mãe. Então, assim, eles já avançaram bastante nas reivindicações que fizeram, a Anvisa aprovou. Por quê? Porque já houve uma comprovação científica. Qual é o passo seguinte, meu Deus do céu? Então, assim, atenção, senhores deputados, não os estaduais, atenção, deputados federais aqui da nossa região. Atenção, capitão Augusto. Ô, capitão, poxa vida, policial militar dos mais competentes, que tem uma história e que tem uma base política aqui em Bauru. Capitão, é preciso fazer alguma coisa. Sabe por quê? Pode não dar tempo. A Duchenne não espera. E esses 2 meninos que nós estamos vendo agora, a gente pode deixar de vê-los. O que está faltando, meu Deus do céu? Olha, juro para você, em respeito a você, que eu vou tentar me conter. E finalizo com a seguinte explicação, que é a única possível nesse momento. Porque senão a gente vai passar do ponto e ninguém quer isso. Pois bem. Depois do período da ditadura militar, lá em 1985, aí veio 88, fizeram a Constituição. A Constituição brasileira, ela veio num período pós-ditadura militar, um regime de exceção que fez tudo o que fez, e você sabe, decora e salteado, tudo aquilo que aconteceu. Se você não sabe muito, mas você ouviu falar. E aquela Constituição que foi feita, ela prometeu um generoso estado de bem-estar social, que é o tal welfare state,
né? Lá nos Estados Unidos é assim definido, ou esse termo, ou esse estado de coisas. O grande problema é que o Estado brasileiro, junto com, e aí é tripartite, né? Com todos os entes do Pacto Federativo, eles não conseguem cumprir. A Constituição prometeu medicamento de graça para esses meninos, mas ela não cumpre. A Constituição prometeu emprego para todo mundo e ela não cumpre. Ela prometeu saúde para todo mundo, ainda que tenhamos o SUS. E temos que comemorar o SUS, hein? Se alguém disser o contrário, você está te contando mentira. Ele precisaria de infinitamente mais investimento. Vai nos Estados Unidos para você ver se você é atendido de graça numa unidade de saúde. Então fez uma promessa e não pôde cumprir essa promessa. E quando isso acontece na prática, o resultado é esse aí, ó. É uma demora institucional que não se justifica. É por isso que é preciso tentar, com base em quem tem alguma força, ou tentando provocar efetivamente as grandes forças vivas, porque agora é uma questão muito mais política do que legal, propriamente dito, porque já tem a comprovação, a Anvisa já aprovou. Só que os meninos precisam o quanto antes, meu Deus do céu. Então, atenção, você que é político, né? Atenção, senador Marcos Pontes. Poxa vida, o bauruense Marcos Pontes. Será que não tem jeito da gente, pelo menos, fazer com que essa demanda chegue? Capitão Augusto, o Marcos Pontes, que tem ali, de repente, uma ascendência para que haja a possibilidade de que o SUS disponibilize esse medicamento. É a única maneira de salvar a vida desses meninos, meu Deus do céu. Como é que eles vão juntar 34 milhões de reais? Sabe, como é que nós vamos, sabe? Nem a maior solidariedade do mundo consegue 34 milhões de reais. Sabe, como é que pode um negócio desse? Então fica o nosso apelo. A família não nos pediu absolutamente nada. Na segunda-feira eu nem vou estar aqui mais, né? Aí o Rodrigo já assume, não sei o posicionamento dele. Mas como eu tenho essa liberdade de análise aqui, de opinião, então atenção. Você que é político da nossa região, se você tem alguma possibilidade de contribuir, ou pelo menos de verificar, faz a coisa andar, vamos dar uma empurrada. Vamos tentar dar, né? Vamos tentar dar um toquezinho ali para a coisa andar. Quem sabe a gente consegue pelo meio mais difícil, porém é o meio mais adequado e possível nesse momento. É uma saída possível, só tem que andar, a burocracia não pode impedir. Fica o nosso apelo para que quem tem algum tipo de força, principalmente de força política, que possa fazer alguma coisa. E não é só por esses dois anjinhos que a gente está vendo. Por muitos outros que ainda vão ter essa doença diagnosticada. Olha, sinceramente, a vida não sabe? Eu fico imaginando, fico me colocando, viu pai, viu mãe? Fico me colocando na situação de vocês. E aí você está ali, você está vendo todo dia, você está lutando, e você vai, e aí vende camiseta, e aí aquela correria, e os meninos ali, e você acompanha. E aí a coisa, por outro lado, não anda. E aí aquela tristeza te consome. Reforço o nosso apelo.